Olha, gente, nós somos, hoje no Brasil, 201 milhões de pessoas. 104 milhões são mulheres. Eu estou falando de quase 52% da população, então elas são maioria. Quando a gente vem para Alagoas, 3 milhões e 100 mil alagoanos, pouco mais, 1 milhão e 200 mil, ou seja, quase 53% da população, mulheres. Se a gente vai para o universo de eleitores, somos 154 milhões de brasileiros eleitores. 84 milhões, quase 54% desse colégio imenso do país, são eleitoras. Em Alagoas, dos 2 milhões e 300 mil eleitores, 1 milhão e 200 mil, 53% são eleitoras. E aí a gente se envergonha quando vai para as câmaras de vereadores. Nos 102 municípios, na maioria não tem mulher vereadora. Quando tem, no máximo 1, 2. A gente vem para a capital, onde tem 1 milhão de eleitores, onde todo mundo sabe ler, escrever, a maioria. No universo de 26, 27 vereadores, 4 mulheres. Na Assembleia Legislativa, de 27 deputados, 5 mulheres. Dos 9 deputados federais, apenas 1. Entre os 3 senadores, nenhuma. Aí eu até elogio o governador Paulo Dantas, que dos 27 secretários estaduais, 14 são mulheres. Quer dizer, a maioria. E aí você tem nomes interessantíssimos, importantíssimos para a gestão da política de mulher para a mulher no estado de Alagoas. O respeito ao dinheiro público está lá no comando da Secretaria da Fazenda uma mulher, Renata Santos. Aqui eu mando um abraço especial. Todos os segmentos da sociedade brasileira, da sociedade alagoana, elas estão lá. Esse programa especial, em homenagem a essa Semana Internacional da Mulher, estou trazendo 2 mulheres que eu desafio quantos de nós teriam a coragem de morar numa barraca de lona para sonhar por uma reforma agrária que nunca saiu do papel. Nunca, desde o descobrimento no Brasil, a reforma agrária é um sonho. E para algumas pessoas, um pesadelo. Os meus entrevistados, as minhas entrevistadas, melhor dizendo, hoje é Débora Nunes, coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que está inteirando 40 anos. A outra minha entrevistada é Graça Alves, coordenadora das organizações das mulheres camponesas da Comissão Pastoral da Terra. Eu já começo com uma provocação para as duas. Eu vou começar com Débora. Eu vi certa vez na semana passada um parlamentar dizendo que alguns trabalhadores rurais sem terra, fora do movimento, comem nos melhores restaurantes da capital e não sabe o que é uma barraca de lona. A senhora já morou numa barraca de lona? Nesses 40 anos de existência do MST? Olá, Arnaldo. Primeiro, agradecer a oportunidade de podermos estar aqui tratando de um tema tão importante, que é a participação efetiva das mulheres camponesas sem terra na sociedade, mas indo muito além, que é o desafio aí da construção de uma sociedade mais igualitária, que pudesse, inclusive, expressar a ocupação de cargos, a importância nas políticas públicas, proporcional à quantidade de mulheres que existe no nosso Brasil. Então, agradecer, dizer que é muito bom podermos estar aqui no programa Conjuntura com você e com a nossa companheira Graça. Quero dizer que, assim, olha, de fato, essa questão a tentativa de deslegitimação dos processos de luta do MST ou dos movimentos sociais de luta pela terra é recorrente e é histórico. Em outros momentos já aconteceram com outros segmentos. Nós somos da terra de Zumbi dos Palmares, mas Zumbi foi perseguido, foi esquartejado, como uma forma de querer deslegitimar uma luta tão legítima, uma luta tão necessária. E isso também acontece. Nós temos dito, hoje eu sou assentada da reforma
reforma agrária, né, há quase 10 anos, vivo num assentamento, né, enfrentando todos os desafios que é de ser mulher, né, e no desafio que é a gente ter políticas públicas que garantam as condições para que os camponeses e camponesas sem terra possam viver no campo, cumprindo com as suas funções perante a sociedade. E nesse sentido, eu penso que a principal tarefa do povo sem terra, dos pequenos agricultores, né, no campo, é produzir alimento para chegar na cidade. Eu não querendo te interromper, mas você já morou numa barraca de lona? Já passei muito tempo, né? Sou uma militante do MST há mais de 20 anos, né? Quase 2 décadas e meia. O MST tem isso também, né? Tem muitos militantes que estão no MST que chegam pela porta da ocupação de terra, né? Como uma forma de buscar as condições de vida. Eu sou uma militante que chego através, né, de programas educacionais, né, com e sem terra, e que, ao me identificar com essa luta, também somo-me a ela e vou fazer dessa luta também a minha vida. Minha outra entrevistada, Graça Alves, primeiro eu quero dizer que é uma honra entrevistar vocês duas nesta data tão importante. E que não é só um dia, não é só uma data, não é só um mês, é toda hora, né? Eu tenho até algumas críticas da maioria das religiões que colocam as mulheres, como fruto da costela de um homem, né? Eu acho isso complicadíssimo, né? Porque nós sabemos que as guardiãs da vida nesse planeta são as mulheres. Nós nascemos pelas mulheres, mas as religiões dizem que nós demos a vida às mulheres. Mas isso é uma outra questão. Quero dizer, também fazer o mesmo questionamento, Graça. Dizer que é uma honra entrevistar a senhora. A senhora, como membro da Comissão Pastoral da Terra, já morou numa barraca de lona? Boa tarde. É um prazer estar aqui junto com a companheira de luta, Débora, e obrigada pelo convite. Já vivenciei barraca de lonas, já vivenciei várias lutas, já dormi em praças, Praça Sinimbu, já dormi várias vezes naqueles bancos de cimento, lutando pela uma educação não justa, mas lutando e acreditando, junto com as mulheres sofridas que lá se encontram, nos nossos assentamentos e acampamentos. Já fiz muitas caminhadas também junto com essas mulheres e vivencio e vivo essa vida no campo, tanto da barraca de lona quanto das praças. Hoje a senhora está assentada ou não? Hoje sim, eu já sou assentada no assentamento Rio Bonito, que faz parte da CPT, Comissão Pastoral da Terra, mas também lutando, porque não parou, por saúde e educação mais igualitária para todos. Eu vou voltar para Débora. Débora, você tem mais de 20 anos, então você viu o primeiro governo do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula. Nós já estamos no 3º governo. Tivemos o governo Lula, depois o governo Dilma Rousseff, o governo Michel Temer, o governo Bolsonaro, que disse que não ia fazer reforma agrária, como não fez, ele só adotou uma política de regularização, de titulação dos assentados. E agora, nós temos recurso, vai sair a reforma agrária nesse 3º governo, já estamos no 2º ano, avançando, né? Bom, Arnaldo, é isso, né? Nossa avaliação é que efetivamente nunca teve no Brasil uma política de Estado para realizar a reforma agrária na sua plenitude, no sentido de democratizar a estrutura fundiária, desconcentrar a estrutura fundiária do país, no sentido de garantir, para além da terra, mas também garantir as condições para que os camponeses e camponesas sem terra possam viver no campo, né? Então nunca teve. O que tem ao longo da história, e são de todos os governos, são muito mais a realização de assentamentos, a criação de assentamentos, fruto da pressão, fruto da organização dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Inclusive, organização para que o que preconiza a nossa Constituição Federal possa ser realizada. Nossa Constituição diz que a terra que não cumpre com a função social, ela deve ser destinada para fins de reforma agrária. Naturalmente, não precisaria existir o MST, a CPT ou tantos outros movimentos se o Estado brasileiro cumprisse com a Constituição. Uma vez que não cumpre, é necessário que os trabalhadores, né,
isso é legítimo, não só os trabalhadores sem terra reivindicar que a reforma agrária aconteça, mas também qualquer segmento, qualquer trabalhador reivindicar melhorias, né, para a sua categoria. Nós estamos, de fato, no terceiro governo Lula, né, um governo, inclusive, que eu reafirmo, e é uma posição nossa, um governo que nós ajudamos a eleger. Nós ajudamos a eleger um governo que nós podemos dizer que é um governo nosso. Agora, essa condição, né, não nos tira a autonomia enquanto movimento social de continuar fazendo a luta, de continuar pressionando o Estado para que o Estado e o governo, para que o governo realize a reforma agrária, né? O ano passado nós pegamos aí um orçamento deixado pelo governo anterior, então ínfimo, né, como você bem disse, o governo não tinha a intenção, nem tinha uma política para realizar a reforma agrária, muito pelo contrário, foi um governo que lançou uma ofensiva sobre a reforma agrária, sobre os movimentos camponeses, né, tentando deslegitimar a luta, com um processo de titulação que não resolve o problema nem do povo assentado, né, e não ajudou a melhorar a vida do povo. Com esse governo, nossa expectativa, né, que agora no segundo mandato, o governo possa efetivamente realizar a reforma agrária. O governo lançou aí há uns 15 dias, né, uma nova normativa que passa pela CGU, que trata a possibilidade de agilizar a adjudicação. A adjudicação, Arnaldo, é um procedimento jurídico que grandes grupos devedores da União possam pagar, né, o governo possa receber, o governo federal receber essas dívidas em terras. Isso seria um grande avanço na reforma agrária. De fato, assim, o que sai da CGU, né, é um processo que agiliza, que acelera esse processo. E menos burocrático. E menos burocrático. Nós estamos com muitas expectativas, boas expectativas, mas não posso deixar de dizer, né, que o governo também, ele é inclusive composto, né, nessa frente ampla para eleger o Lula. Nós temos também aí o setor do agronegócio, a Frente Parlamentar da Agricultura, que tem permanentemente se posicionado, né, e atuado para a não realização da reforma agrária. É por isso que nós entendemos que a sociedade brasileira precisa assumir a reforma agrária como uma luta sua também. Do governo federal, na prática, a gente sabe que ainda não saiu a reforma agrária. Há essas expectativas, como a Débora está falando, do terceiro mandato do presidente Lula, de que agora, com terras em dívida, a Controladoria Geral da União possa transferir isso de forma menos burocrática. O governo Paulo Dantas já desapropriou aí dentre 6 a 7 propriedades, está assentando mais de 300, 400 famílias. Em Alagoas já acontece a senhora percebe que há uma reforma agrária em curso via governo estadual? Ou é uma impressão minha, ou é uma estratégia de governo temporária? Eu não tenho esse conhecimento, mas dentro da realidade da mulher do campo e da minha vivência, são estratégias. Não há uma coisa ainda consolidada, né? Não há uma coisa ainda que traga uma segurança para nós do campo, e acredito também pela insegurança também da mulher também urbana. As mulheres, os homens, as pessoas têm algumas necessidades habitacionais. Nós vivemos num mundo moderno, né, com televisão, mesmo no barraco de luta tem lá uma televisão, né? Como é para uma mulher, mãe, amamentando, numa barraca de lona, cobrando reforma agrária? Como é a vida? A vida numa barraca de lona de uma mulher que ela é mãe, ela é a dona da casa, ela é a única coisa que há, é uma luta que mexe com o seu emocional, mexe com a sua estrutura de família e mexe também com uma estrutura que ela não vê um futuro, principalmente na política que estamos vivendo e estamos vivenciando hoje. Débora, a Organização das Mulheres, os movimentos, nós temos 10 movimentos aqui em Alagoas, eu conversando com algumas lideranças de outras bandeiras que pedem reforma agrária, eles falam em torno de 10 a 15 mil famílias que reivindicam a reforma agrária. Há uma perspectiva, como é que essa organização desses movimentos pela reforma agrária hoje, já há uma conversa entre governo federal, governo estadual e menos criminalização desses movimentos?
Bom, de fato é isso. Nós temos no estado de Alagoas hoje, né, mais de 10 mil famílias acampadas. Né? Famílias acampadas são aquelas que estão à espera, né, da terra, né, do acesso a uma política pública de Estado para ter acesso à terra. E temos também mais de 15 mil famílias assentadas, famílias que estão regularizadas, né, que já são reconhecidas pelo governo federal como beneficiário, público beneficiário da reforma agrária, mas que também têm demandas estruturais. Né? Porque os assentamentos também não... Quer dizer, deram o título, mas não tem a escola, não tem a farmácia, não tem acesso, né? Tem a condição, você está no RB, né? Você tem a condição de ser beneficiário dessa política, mas tem muita... É a relação de beneficiários. Então, você está oficialmente, oficialmente reconhecido pelo Estado brasileiro através do INCRA. Não é mais sem terra. Não é sem terra do ponto de vista da identidade, né? Mas não despossuído da terra. Já tem um lote, já tem, né? Já vive num assentamento. Do ponto de vista dos acampados, de fato, assim, nós temos, primeiro, criamos muita expectativa com o governo Lula 3.0, né? Que a reforma agrária pudesse ser retomada, ser impulsionada. Por isso que eu disse, essa questão da adjudicação é uma coisa importante. Inclusive, ela dialoga muito diretamente com a situação de Alagoas e com a parte considerável dessas famílias. Alagoas faz reforma agrária própria? Nós temos aqui em Alagoas, né, nós temos demandado para o governo do estado, sim, né, áreas emblemáticas, né, que tem mais de 20 anos que as famílias estão acampadas, e o governo do estado tem sinalizado, nós precisamos fazer jus, né, o governador Paulo Dantas tem destinado aí, através, né, seja da aquisição, seja através no caso das terras do Produban, que eram, né, estavam dentro, que é patrimônio do governo do estado, essas áreas que estão ocupadas por movimentos sociais estão sendo destinadas para fim de reforma agrária a partir de uma ação do governo do estado. Né? É uma ação importante, é limitada e insuficiente, né, inclusive porque, visto que a competência oficial da reforma agrária é da União, mas o governador Paulo Dantas tem sinalizado, né, e criado alguns assentamentos, sim, no estado de Alagoas, que é importante para a nossa luta, que é importante para o Estado. Débora, nós estamos agora eu vou voltar para essa semana. Quer dizer que eu acho que é o ano inteiro, mas essa semana particularmente é o mês de março, é um mês emblemático, é um mês que se comemora no dia 8 de março. Neste 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. As mulheres do campo estão se organizando, vão fazer marcha. O que elas vão fazer nesse mês? Com certeza, viu, Arnaldo? Nós estamos aí, a gente já vem há algum tempo nos organizando internamente, então nos assentamentos, nos acampamentos, com rodas de conversas, grupo de mulheres, né? No sentido, porque esse é um debate permanente. Assentamentos e acampamentos. Assentamentos e acampamentos. A necessidade da participação efetiva das mulheres na organização social do campo, ele é um debate permanente. O março, na verdade, culmina, né, o momento em que aí, historicamente, as mulheres do campo e da cidade têm vindo às ruas de forma muito específica, né, são as mulheres que vêm, inclusive abre aí nacionalmente a jornada de lutas, né, de forma geral. E no campo, essa é a primeira grande luta nossa. Então, nós estamos nos organizando. Esta semana estaremos em Maceió, né, numa construção coletiva com as organizações de luta pela terra no nosso estado. Vamos estar, esse ano, realizando mais uma edição do acampamento Dandara dos Palmares, né, acampamento de mulheres sem terra, Dandara dos Palmares, que vai aí ter desde processos de formação também, né, sobre essa importância, sobre o papel da mulher na reforma agrária, porque nós somos fruto de uma sociedade machista, de uma sociedade paternalista, né, onde assim a figura do homem sempre foi colocada em primeiro plano, é quem define, é quem... E nós não somos, né, as organizações do campo, não somos uma bolha fora dessa sociedade. Tem o machismo lá dentro também. Claro, sem sombra de dúvida. A grande diferença é que há um processo de enfrentamento a isso, um processo coletivo, né, de compreensão da necessidade da participação igualitária das mulheres. Sobretudo no nosso país, onde não só somos maioria numérica, né, mas hoje a grande parte das mulheres, das famílias são chefiadas por mulheres, né, mães solos, viúvas, enfim. Então, mais do que nunca, esse componente da mulher, não só nas tarefas domésticas ou específicas, mas a nossa compreensão que o lugar da mulher tem que ser no movimento social em todas as esferas, inclusive nas direções conduzindo esses movimentos. Graça, o que as mulheres querem hoje, não só neste mês, mas querem nos assentamentos? O que as mulheres vão reivindicar, tanto do governo federal como do governo estadual? São tantas coisas. Mas diga para nós as prioridades. Prioridade, educação e saúde. Nos acampamentos? Nos acampamentos, principalmente em assentamentos.
porque tem a terra, ganharam a terra, mas não há condições para se viver na terra. É escola praticamente de má qualidade, saúde quase não existe e o acesso não é difícil, é dificílimo o acesso. E lá onde consegue colocar suas plantações, as roças, elas não conseguem escoar esses produtos para a cidade, porque não há condições. Então, assim, vem aí, fortíssimo e reivindicando, sim, essas questões, porque tem a terra, mas não tem a sobrevivência para viver na terra. Débora, a outra questão, acho que envolve aí não só as mulheres camponesas, né, as mulheres assentadas, as mulheres em barracas de lona, a questão da violência. Como é que essa questão chega para vocês e como essa questão é discutida entre os movimentos de trabalhadores rurais sem terra? Sim, sem sombra de dúvida, a pauta da violência, né, e das diversas formas de violência é uma pauta também nossa, né? Nós não podemos conceber que uma sociedade as mulheres continuem morrendo, continuem sendo assassinadas. Inclusive no campo. Inclusive no campo. O feminicídio é algo generalizado, né, na nossa sociedade e essa é uma pauta que nós estamos trazendo com muita força, né? Tanto que esse ano o lema, e aí não é só do campo, é uma construção com os movimentos feministas urbanos também, né, das urbanas. Então esse ano aí a gente traz o lema por nossos corpos e territórios, nenhuma menos. Então a luta das mulheres nessa dimensão pela defesa da mulher. Nós queremos viver, queremos estar vivas, né? Os dados aí são cada vez mais alarmantes. Nós queremos cobrar do Estado brasileiro, né, esse diálogo para que de fato existam políticas efetivas, né, que coíba, que enfrente de fato essa situação. Nós não podemos conceber uma sociedade em pleno século XXI que as mulheres são assassinadas porque não querem conviver com o homem, porque dizem não, né? Nos assentamentos, nos acampamentos, essa questão é debatida e como há resistência ainda masculina? Não, sem sombra de dúvida. É como eu disse, nós não somos uma bolha, nós somos resultado dessa sociedade machista, violenta. No entanto, nas organizações, nós construímos essa perspectiva de que a nova sociedade, uma sociedade com novos valores, com novas práticas, elas precisam ser construídas desde já. Então, nós fazemos esse debate, esse enfrentamento, e não apenas com as mulheres. Esse debate é feito com homens e com mulheres, na perspectiva de que uma sociedade emancipada, ela precisa passar pelas relações igualitárias e de respeito entre homens e mulheres. Então, fazemos cursos de formação, debates, né? Há um processo coletivo para enfrentamento a essas formas de violência e as pessoas vão aprendendo. Então, com isso, a gente quer dizer que, assim, se de fato a sociedade entender, né, o Estado entender que precisa enfrentar isso, é possível fazer esse enfrentamento com medidas, desde medidas pedagógicas, formativas, mas também com medidas legais que façam esse enfrentamento. No mês de março, nós teremos aí esses próximos 15 dias, manifestações, reuniões, nós teremos ações, nós vamos vir logo em seguida o mês de abril, que é o chamado Abril Vermelho. Já estão discutindo isso? Sem sombra de dúvida. É uma pauta permanente, Arnaldo, porque a gente tem dito que, assim, olha, enquanto existe gente sem terra e terra sem gente, é preciso que os movimentos, que a sociedade pressione para que o Estado brasileiro cumpra com a reforma agrária. E eu, como disse aqui anteriormente, não vai ser uma ação de iniciativa do Estado se não tiver a demanda social pressionando e cobrando desse Estado. Então, esse mês, abrimos aí com a Jornada das Mulheres, né, com esse protagonismo, trazendo toda a demanda, das necessidades, como disse Graça aqui, das condições para que nós possamos viver no campo, mas abrir uma jornada, né, do conjunto das organizações, com homens, com mulheres, com os sujeitos que fazem a luta pela reforma agrária, para que a gente possa intensificar a cobrança. Inclusive porque 17 de abril existe uma lei, né, é o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, uma lei inclusive promulgada pelo presidente Fernando Henrique. Então, nessa compreensão, né, do cumprimento da lei é que nós entendemos que o mês de abril precisa ser um mês de intensificar aí a luta pela terra, a reivindicação para a realização da reforma agrária. Há 2 anos atrás, o Congresso Nacional fez uma CPI para investigar, e inclusive a Alagoas estava no centro dessas investigações, a reforma agrária, a CPI do MST, como foi mais batizada, mais conhecida, né? O que deu essa CPI?
contra vocês? A CPI, ela terminou do jeito que ela começou, sem um objeto claro, né, sem um objeto definido. E, na verdade, a CPI foi aí uma forma, né, da bancada ruralista no Congresso, né, da bancada que é financiada pelo agronegócio, de querer pressionar o governo Lula justamente para que ele não realizasse a reforma agrária. Então, para a gente compreender, inclusive, o jogo que acontece no cenário. Então, a CPI que tentou criminalizar o MST, não só o MST, mas tentou criminalizar todos aqueles que lutam pela terra, que lutam pela reforma agrária, mas a CPI terminou, inclusive, sem a votação, né, do seu relatório, né, mostrando aí, na verdade, que efetivamente ela não tinha nenhuma intenção, porque nós queríamos que a CPI pudesse ter discutido justamente isso, as condições dos assentamentos de reforma agrária, a destinação de recursos, né, o agronegócio recebe volumes vultuosos, né, recursos públicos para o seu desenvolvimento. Nós queríamos discutir isso, né, como é que um percentual pequeno, né, de quem está no campo, do ponto de vista das empresas, recebe muito mais recursos do que a agricultura familiar e a reforma agrária. Mas a CPI, na verdade, ela possibilitou, né, a sociedade compreender quais são os reais interesses, quais eram os reais interesses daquela comissão e fazer com que a sociedade se posicionasse muito mais em relação à defesa da reforma agrária. A reforma agrária em Alagoas, o que já aconteceu, o que está acontecendo, tanto pelo governo do Estado como de outros momentos, o que ela já produz de fato? Olha só, Arnaldo, nós produzimos, sem sombra de dúvida, a reforma agrária em Alagoas, ela tem um impacto importante, porque, olha, quem hoje está assentado, né, se não tivesse entrado na luta pela terra, se não tivesse acesso à terra, estaria possivelmente nos grotões, nas favelas, nas periferias de Maceió, das médias cidades do nosso já interior. Já há produção para merenda escolar? Sem sombra de dúvida, né? Mesmo sem ter políticas públicas efetivas que garantam acesso, estradas, irrigação, energia de qualidade, que é de péssimo. Na roça, se a gente liga uma forrageira ou uma bomba, a gente precisa desligar a geladeira em casa. Mesmo assim, sem ter essas condições, a reforma agrária tem mostrado resultados importantes, em especial na fixação de gente no campo, para não estar na cidade, nos amontoados de gente, mas em especial na produção de alimentos saudáveis. E a demonstração disso são os programas públicos, então PAA, PENAI na merenda escolar, em vários municípios, né? Vários camponeses e camponesas entregam sua produção nas prefeituras, as feiras da reforma agrária, as feiras agroecológicas que acontecem em todo o estado, né? É uma demonstração de que, assim, olha, é possível, e em especial num estado com características como o nosso em Alagoas. A reforma agrária seria o que seria mais eficiente no que se refere à geração de emprego, à geração de trabalho, à produção de alimentos, porque tem um mercado consumidor, né? Grande parte de produtos vem de outros estados, nós poderíamos produzir aqui. Qual é a grande questão, Arnaldo? Não se produz só com a água que cai da chuva e que cada vez está mais escassa, visto aí as crises climáticas, a crise hídrica, né? Por conta da ação humana em relação ao meio ambiente. Então, é preciso que tenha política pública que fomente a agricultura, que garanta as condições para que nós possamos estar no campo, vivendo, mas também produzindo alimento saudável para chegar na mesa de quem está na cidade, por um preço justo para quem produz e para quem consome. Graça, para a gente encerrar, Pastoral da Terra e Igreja Católica. A Igreja Católica quer a reforma agrária no Brasil e particularmente em Alagoas? Ajuda. Há sempre uma luta, né? Mas acreditamos que aqui em Alagoas, sim. Principalmente na questão também de alimentos. Somos, hoje, a Pastoral conseguiu colocar nas favelas de Maceió, no tempo de pandemia, na maioria das favelas, nossos alimentos que lá foram plantados e colocados aqui. Várias vezes esses alimentos foram distribuídos, nossas macaxeiras, batatas, bananas, aqui na capital, nas nossas favelas. Então, a Igreja Católica, sim, contribui, sim, e muito conosco aqui na nossa reforma agrária, aqui em Alagoas. Para encerrar, Débora, primeiro quero dizer às duas que é uma honra entrevistá-las, grato, e ser mulher acampada, ser mulher assentada não deve ser brincadeira. Eu falo isso porque eu não estou na pele de vocês. Vejo, mas não sinto. Sinto, mas sinto muito. Dói também em todos nós, queríamos uma coisa melhor. Dia Internacional da Mulher, se você tivesse que fazer um apelo,
de sonho a gente já está vivendo há 524 anos, como você costuma dizer. Qual o apelo nesse momento para o futuro do homem do campo, da mulher do campo? Acho que o principal apelo é convocar a sociedade para se somar a essa luta. A reforma agrária, ainda sendo uma política que se executa no campo, ela precisa ser conquistada na cidade. E na compreensão de que a reforma agrária não resolve só o problema dos sem terra. Ela resolve, em especial, problemas de quem está nas cidades, vivendo nos amontoados, vivendo comprando alimento caro, né? Adoecendo aí com o câncer, né? Por conta do consumo intensivo de agrotóxicos que é utilizado nas lavouras. Então, o apelo seria esse. Olha, a reforma agrária precisa ser uma luta de todos para que a gente possa resolver estruturalmente o problema do nosso estado e do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, gente.